está em Isaías 61. Agora sim, Isaías 61. E depois nós vamos orar. Isaías 61. Só os 3 primeiros versículos. Isaías 61. Diz aí as boas novas da salvação, né? O subtítulo. Amém. Você que já achou, diga: eu estou na escola bíblica dominical. Por isso eu achei rapidinho. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados, nessa nossa versão, diz assim, naquela versão que a gente usava, Almeida, revista atualizada antiga, diz: a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por estarmos na tua casa e te louvamos pelo privilégio que temos de te servir, de te adorar, de ter ao Senhor como Deus, um Deus que não nos abandona, Pai, um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Que nessa hora a tua palavra fale conosco, que nessa hora a tua palavra ministre nos nossos corações, gerando fé, e não somente fé, Pai, mas que a tua palavra também gere milagres nas nossas vidas. Assim como acabamos de ouvir, Senhor, uma ministração em que a tua palavra gerou um milagre. O Senhor falou: jovem, levante-se, eu te ordeno, e a tua palavra gerou milagres. Então que nessa hora ouvimos a tua voz, que a tua palavra também gere milagres em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Nesse texto que nós estamos lendo, trata da restauração que Deus tinha para fazer na vida de Israel. Deus havia usado o profeta Isaías, e tem até alguns que dizem que Isaías ele é um resumo de toda a Bíblia, porque os primeiros capítulos de Isaías, do 1 ao 39, representam a lei, porque trazem juízo, porque trazem profecias contra diversas coisas, contra o próprio povo de Israel. E os versículos, capítulos seguintes, os 27, trazem também palavras de ânimo, palavras de restauração, representando o Novo Testamento, representando a nova aliança. Então, aqui nesse trecho está representando então a restauração que Deus iria trazer sobre Israel. E aqui ele está falando, se o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está falando de quem, querido? Está falando de Jesus. O próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, quando ele adentra a sinagoga, ele abre a palavra de Deus exatamente nesse trecho, e ele lê esse trecho para todos aqueles que estavam na sinagoga, e ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. E a Bíblia fala que todos ficaram com os olhos fitos em Jesus. Então, meu irmão, essa escritura, ela já se cumpriu, ela já é real para as nossas vidas. Israel já foi restaurado, a nova aliança já chegou. Amém? Amém. E aqui eu queria trazer uma aplicação bem prática para nós. Eu não vou me alongar. Eu quero trazer uma aplicação bem prática para nós. Eu não sei se você percebeu, mas o trecho diz que o Espírito do Senhor está sobre ele e o ungiu. E aqui ele coloca o propósito da unção. E se você percebeu, ele, ao tratar da unção que foi derramada sobre ele, o propósito dessa unção era de transformação de situações. A unção de Deus, ela é liberada sobre as nossas vidas para transformar situações, para transformar circunstâncias, para operar o poder de Deus e manifestar o poder de Deus e transformar as nossas vidas das situações que enfrentamos para melhor. E eu queria chamar a sua atenção para uma outra coisa dentro desse pequeno trecho.
A unção de Deus, ela tem poder de transformar as situações completamente, como que do norte para o sul, da água para o vinho, da doença, da enfermidade para a cura. Nós vemos isso aqui nesse trecho também, queridos. O poder de Deus para fazer coisas extraordinárias, nos tirando das situações que enfrentamos, que às vezes aos nossos olhos é impossível, às vezes aos nossos olhos vai demorar muito para que aquela coisa aconteça. Isso para ser restaurado vai precisar de anos, mas a manifestação do poder de Deus, ela pode transformar situações. Aquilo que a medicina demoraria anos, você tem que fazer tratamento, tomar remédio, fazer cirurgia, o poder de Deus pode operar hoje, nessa noite. E aquilo que hoje é uma enfermidade pode ser transformado em cura. O texto diz isso claramente, queridos. Curar os corações, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade aos gemados. Situações que aos nossos olhos poderiam ser impossíveis, mas ele estava sendo aplicado para aquele povo e é aplicado para nós também. Será que hoje eu preciso de cura? Será que hoje eu preciso de cura ao meu coração? Será que hoje existem situações na minha vida que precisam ser libertas, cadeias, algemas que precisam ser quebradas? A unção de Deus era liberada para isso, para libertar, para transformar nossas vidas. E uma coisa que o trecho que nós lemos ainda nos mostra é que ele diz que a unção de Deus, ela é derramada para consolar os que choram. E aqui preste atenção que ele fala de consolo, fala de fortalecimento, fala de apoio àqueles que estão chorando, mas ele fala também da transformação da situação, porque diz consolo para os que choram, mas tirar a coroa de cinzas e colocar uma coroa de fato, de verdade. Tirar as vestes de pranto e trazer alegria de novo. Tirar o espírito angustiado e trazer de volta o manto de louvor e de adoração ao Senhor. E aqui eu queria trazer uma palavra para nós, queridos, porque muitas vezes as situações que nós vivemos, elas não vão voltar. Como o caso que o pastor Pablo pregou aqui do milagre, em que o filho da viúva de Naim foi ressuscitado, e glória a Deus por isso, Deus faz isso também. Mas tem situações na nossa vida que não voltam, queridos. Tem situações na nossa vida que nós vamos precisar aprender a conviver com a realidade delas, porque elas não vão ser alteradas nesse sentido. Então quem é que precisa mudar, querido? Vou te dar mais uma chance. Quem é que precisa mudar, querido? Se eu quero conhecer o Pão de Açúcar, adianta eu ficar aqui pedindo que o Pão de Açúcar venha até mim? Ele vai mudar de lugar? Se eu não for lá, querido, ele não vai vir aqui para eu conhecê-lo. E tem situações na vida, e esse trecho mostra isso muito claramente. Israel tinha vivido situações como o cativeiro, como a destruição da cidade do templo de Jerusalém. Essas eram situações que não foram restauradas, que não foram transformadas. Eles tiveram que ir lá pegar tijolo por tijolo, como a gente já escutou aqui, pastor Roberto pregando recentemente. Eles que tiveram que reconstruir o templo. Não foi uma oração que tudo ficou lá edificado, não. Então, às vezes, na nossa vida, a unção também vem para isso, queridos. Para a gente entender que há certas realidades que não vão ser transformadas, mas Deus nos transforma a nós. Para que a gente possa enfrentar essas realidades, e enfrentar essas realidades, como diz o texto, com a coroa em vez de cinzas, com um veste de louvor, em vez de espírito angustiado, com você podendo adorar a Deus com óleo de alegria sendo derramado sobre você, para que essas situações que vieram sobre a sua vida não venham marcar a sua vida, mas o que venha marcar a sua vida seja o poder de Deus, a restauração de Deus, o óleo de Deus que desce sobre a sua vida, a manifestação do poder de Deus que te transforma e te faz
vai se alegrar ainda com as dificuldades que você já passou pela vida. Às vezes, queridos, um milagre tão grande quanto ressuscitar uma pessoa e alegrar, uma pessoa amada nossa, e alegrar o nosso coração, às vezes um milagre tão grande quanto esse, é Deus fazer com que nós continuemos a nossa vida, continuemos alegres, continuemos produtivos, continuemos servindo ao Senhor com alegria, sem rancor, sem mágoas. Quantas situações nós já passamos, querido, na vida, sejam elas boas, mas quantas situações ruins já passamos, quantas situações que aos olhos humanos são derrotas, quantas pessoas perdemos, quantas decisões erradas nós tomamos, quantos amigos perdemos, quantos relacionamentos, seja de noivado, seja de namoro, seja casamento, que ficaram para trás. Quantas marcas isso nos deixaram, às vezes de traição, às vezes de adultério, às vezes de tantas coisas, perseguições que passamos no trabalho. E aí eu pergunto, o que é que nós vamos deixar marcar a nossa vida, essas coisas? O trecho de Isaías 61 está aqui para nos dizer: Jesus veio e o Espírito dele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava sobre a vida dele, ungiu exatamente para nos dar uma outra oportunidade, exatamente para que nós possamos ainda ser felizes, mesmo diante do passado que tivemos. Ainda que tenhamos uma Jerusalém destruída, nós ainda podemos ser felizes. Ainda que nós tenhamos dores do passado, eu ainda posso me alegrar. E a palavra de Deus para nós nessa noite é exatamente essa. É a noite de tirar as cinzas, meu irmão. As cinzas eram uma tradição lá de Israel, da cultura deles, que quando eles estavam desesperados, desesperançados, eles vestiam aquele pano de saco que você já ouviu falar. Eles pegavam as cinzas do chão e jogavam sobre a sua cabeça. Às vezes misturavam assim, despenteavam o cabelo. Não vou fazer isso para não despentear o meu. Despenteavam o cabelo todo como um desespero, não ter mais esperança. E Deus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim para trazer esperança novamente para aqueles que estavam com cinzas. Aqueles que se achavam derrotados, sem esperança, vão ter coroa, meu irmão, vão ter vitória, vão ter bênção. Então nessa noite, talvez o que Deus mais precise nas nossas vidas é transformar os nossos corações para que a gente creia, meu irmão, que diante das dores da vida, diante das aflições que a vida trouxe, diante das perdas que tivemos, ainda temos um Deus que pode transformar qualquer situação. E Deus não precisa de muito tempo, Deus não precisa de muitas coisas, Ele só precisa do poder da sua palavra, Ele precisa só da ação do seu Espírito. E graças a Deus que a palavra de Deus está sendo pregada para você nessa noite. Graças a Deus que o Espírito Santo já está presente neste lugar, e não só neste lugar, mas Ele está presente aqui, Ele está presente aí, e Ele já está fazendo uma obra de restauração em nossas vidas. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Então diga para o seu irmão, é noite de se alegrar na presença de Deus. Amém, meu irmão. É noite, meu irmão, de tirar as lágrimas dos olhos e voltar a louvar ao Senhor com alegria. Você pode estender as suas mãos nessa hora e louvar a Deus com alegria. Oh Deus, no nome de Jesus te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. Diga: exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Fala com Deus nessa noite: Pai, eu quero parar de chorar, eu quero viver vestes de louvor e de alegria nessa noite. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém. É noite do espírito angustiado ficar para trás. Amém. Porque o espírito que Deus te deu é um espírito de alegria, é um espírito de poder, é um espírito de amor, é um espírito de moderação. Amém? Essa é a primeira parte. A unção de Deus, ela vem e ela pode transformar as situações. Nós vemos aqui nesse trecho. Mas eu fiz questão de lembrar como está escrito na versão revista atualizada, porque diz: a unção veio a fim de que eles fossem chamados carvalhos de justiça. Então tinha um objetivo com a unção, para que essas situações fossem transformadas, para que eles fossem chamados carvalhos de justiça.
Tem alguma dessas situações que te atinge, meu irmão? Se essas situações te atingem e são um impedimento para que você seja um carvalho de justiça, Jesus está disposto a operar hoje. E carvalho, querido, são árvores fortes. Carvalho são árvores centenárias, que duram anos e anos. São árvores que enfrentam as tempestades sem medo, porque ela tem raízes profundas e ela tem um tronco forte. Então ela sabe que a tempestade não tem poder de destruí-la. Então quer dizer, Deus queria transformar a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, em um povo que não fosse abalado pelas circunstâncias, em um povo que permanecesse fiel a Ele, apesar das oposições que enfrentassem. Tem alguma coisa a ver conosco? Será que Deus quer isso também de nós? Que a gente não seja abalado pelas lutas, pelas más notícias, pelas situações e circunstâncias desse mundo? Então tinha um objetivo, plantados pelo Senhor. Quer dizer, quem dirige a minha vida não são as circunstâncias. Se foi Deus quem plantou o carvalho, Ele está dizendo: eu tive um ato da minha vontade com relação a você. Não são as circunstâncias que estão dirigindo a sua vida. Você não foi plantado por uma andorinha, você não foi plantado pelo acaso e nem pelo vento. Não é o vento da vida que dirige você, meu irmão. Não são as dificuldades e aflições da vida, os pássaros da vida que vão determinar onde você vai estar, onde você não vai estar, não. Se você foi plantado intencionalmente. Deus escolheu um lugar para plantar você. Ele escolheu o melhor lugar. E eu amo o texto do Salmo 92 que diz que o justo, ele é plantado na casa de Deus. Então, meu irmão, você foi plantado no lugar certo para ser uma bênção. E o trecho termina dizendo, para a gente já orar, para a glória do Senhor. Deus quer que a sua vida seja para a glória dele. Glória a Deus. Não é para a sua glória, mas é para a glória de Deus. Deus vai fazer maravilhas na sua vida para a glória do nome dele. Os ventos podem bater no carvalho, mas o carvalho vai ficar de pé para a glória do nome dele. Esse carvalho de justiça é uma árvore frutífera, está dando muito fruto, mas não é para você ser conhecido, é para a glória do nome dele. Todos vão olhar. Esse carvalho aí está plantado num lugar que não prospera. Esse carvalho pode estar plantado até num lugar desértico, mas ele é um carvalho de justiça. Ele é um carvalho que foi plantado por Deus. Ainda assim que esteja no deserto, ele vai frutificar. Ainda que esteja no deserto, ele vai prosperar, porque o que te faz prosperar não é o rio, meu irmão. O que te faz prosperar não é a água. O que faz o crente prosperar é a presença de Deus na vida dele. Se Deus te colocou aí, meu irmão, é aí que você vai crescer, é aí que você vai frutificar e ainda vai ser para a glória do nome dele. Diga amém. Aleluia. Nós vemos isso na vida de Abraão, querido. Abraão e Ló se dividiram e Abraão perguntou: para onde você quer ir? Ló olhou as campinas lá de Sodoma e Gomorra, viu aquela relva bonita, falou: ali tem água, eu vou levar meu rebanho para ali. Ele olhou para o outro lado, tinha só pedra, tinha só areia. E ele falou: eu vou para as campinas de Sodoma. E Abraão falou: tudo bem, eu vou para o deserto, não tem problema não. Porque a minha bênção não está na campina, a minha bênção não está no rio, a minha bênção está em Deus. E Deus pode me fazer prosperar, Deus vai me levar aos lugares das fontes. E realmente a gente conhece a história, sabe que Abraão foi muito mais abençoado no deserto do que Ló nas campinas. Para concluir, Salmo 46. Eu amo o Salmo 46 porque ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, na hora da angústia. Ainda que a terra se transtorne para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que as montanhas, montes se esbraveçam, ele termina dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ainda que haja todo esse transtorno, a segurança dele estava no rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela.
não será abalada. Os mares se abalam, as montanhas se abalam, a terra se transtorna, mas a cidade de Deus, ela não se abala. Mas o mistério desse Salmo 46, que talvez você não tenha entendido, é que em Jerusalém não tem o rio, querido. De que rio o salmista estava falando? Que estava trazendo proteção, que estava trazendo prosperidade, que estava abençoando a cidade, apesar de todo o transtorno ao redor. Ele falava da presença de Deus que estava ali, meu irmão. Era a presença de Deus como um rio que supria, que abençoava, que protegia, que cuidava. E eu quero trazer isso para nós. Talvez você possa olhar na sua vida e dizer: cadê o rio? Eu não estou vendo rio nenhum, eu não tenho rio. Mas Deus está dizendo: tem sim. Eu sou o rio que protege, eu sou o rio que provê, eu sou o rio espiritual que está presente na sua vida, que não é visível aos olhos humanos, mas para aqueles que têm olhos espirituais, olha para a sua vida e veem: ah, como é que ele está prosperando no meio dessa cidade, como é que ele consegue ir e voltar e não ter medo no meio dessa cidade perigosa, ah, como é que ele tem coragem ainda de deixar o filho para o colégio. E Deus está dizendo: é porque tem o rio, é porque tem o Senhor, é porque tem a presença de Deus. Como é que ele está conseguindo se suprir, pagar suas contas? É porque ainda existe uma presença de Deus na sua vida. Como é que ele consegue lidar com o transtorno, com o mar se revoltando, as montanhas caindo, e ele ainda está de pé? Como é que está de pé? É o rio, é a presença, é o cuidado de Deus conosco. Diga amém, diga aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Te louvamos por essa noite, Pai. Te agradecemos pelo teu cuidado e teu zelo. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E que nessa noite, ao nós ungirmos aqui, não só esse azeite, mas que o óleo do teu Espírito, a presença do Senhor, o poder do Senhor, seja manifesto, Pai. Transformando vidas, transformando situações, transformando circunstâncias. Aquilo que aos nossos olhos parece impossível, que venha se manifestar. Aquilo que às vezes a gente pensa: e vai demorar anos para resolver isso, que possa ser resolvido pela manifestação do teu poder nessa noite, Pai, ou nesses dias. Assim nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.